Boa tarde, Fábio. Eu quero agradecer ao Rafael Acatalaçu, que está também nos dando apoio aqui nessa gravação. É, Quero agradecer muito, em nome do CISECO, do Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, a você, Fábio, por ter aceito o convite para participar dessa entrevista, né? Neste ano, o CISECO não vai ter o seu encontro, seu pentálogo anual, em função da pandemia, né? E essas entrevistas, elas têm um sentido justamente de produzir um acúmulo de conhecimento sobre esse momento absolutamente singular e dramático que não só no Brasil como no mundo nós estamos vivendo, né? Dentro dessa relação entre comunicação e pandemia, né? O que é possível pensar a partir dessa conjuntura especialíssima e também muito difícil que nós estamos vivendo. Bom, então eu queria, Fábio, o professor Fábio é professor do programa de pós-graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia e também do programa de pós-graduação em Planejamento do Desenvolvimento do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, né, do NAIA, que é um centro muito respeitado aqui na Amazônia, doutor em Sociologia e vai conversar com a gente, então, sobre esse tema, né? Eu sou Roseli Brito, professora também do programa de pós-graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia. Então, vamos dar início à nossa conversa aqui. Eu queria começar, Fábio, te perguntando sobre justamente essa conjuntura histórica. Para muitos pesquisadores, dada a magnitude e o impacto da pandemia da Covid-19 na vida da humanidade, o século XXI começa agora, em 2020, né? E aí, se a gente volta um pouco no tempo, a gente se lembra que no século XX o mundo viveu também uma pandemia altamente letal, a mais letal do século passado, que foi a pandemia da gripe espanhola. Aí, claro, cada um desses momentos deixa as suas marcas, e vai ser lembrado, como agora a gente tem relembrado várias coisas da pandemia de 1918, e eu queria justamente começar te perguntando, você acha, como você acha que a pandemia de 2020 vai ser lembrada pelas futuras gerações? Bom, primeiramente eu agradeço também ao convite, a oportunidade de participar dessa conversa. Muito obrigado, Rosali, muito obrigado ao Ciseco, obrigado igualmente ao Rafael, que está aqui nos dando apoio nessa gravação. Bom, Rosali, eu acho que há um acúmulo de experiência, né? Há um acúmulo de experiência, não apenas de experiências pandêmicas, mas também de traumas sociais que, embora nem sempre sejam traumas de saúde, me parece que dentro de um campo relacionado a uma experiência social, cultural, intersubjetiva, se associam ao que nós estamos vivenciando agora e ao que outras épocas vivenciaram em termos de experiências pandêmicas ou experiências de grandes problemas, de grandes situações graves de saúde, e isso tudo acaba formando enfim, um grande novelo, né, intersubjetivo, cultural, social, que acaba definindo modos de abordar, modos de pensar o mundo, modos de sofrimento também, modos de busca da cura, né? Eu acho, no que tange à Amazônia, que você referiu, nossa região, eu tenho a impressão que nós temos algumas particularidades, não apenas em termos da situação pandêmica, mas também da reserva de experiência histórica que tivemos em relação à pandemia. Eu te confesso, você me pergunta sobre a gripe espanhola, né, das primeiras décadas do século XX, 1918, 1919, eu te confesso que eu não tenho muito conhecimento
além do superficial sobre esse momento na Amazônia, o impacto da gripe espanhola na Amazônia. Nós sabemos que foi muito, muito forte, né? Eu tenho, por exemplo, antes da pandemia, curiosamente, eu estive conversando com algumas pessoas do bairro da Sacramenta, e essas pessoas estavam me contando... É um bairro periférico de Belém, né? Exato, um bairro periférico de Belém, e essas pessoas, eu estava coletando histórias de vida de moradores da Sacramento. E, em vários locais, essas pessoas me referiram à gripe espanhola, que estava nos primórdios, foi algo muito sentido no bairro. Então, tem uma memória social sobre a gripe espanhola. E isso foi, curiosamente, alguns meses antes da pandemia, né? Sim. Então, teve um presidente, né, recém-eleito do Brasil, Rodrigues Alves, que se elegeu para o segundo mandato em 1918 e que não chegou a tomar posse porque morreu, né, em função da gripe espanhola. Exatamente, exatamente. Agora, me parece também que, em termos dessa experiência cultural da pandemia ou da ameaça à saúde pública em geral, nem sempre uma situação pandêmica, às vezes um outro tipo de situação de saúde pública, que nós temos outras experiências que vale a pena mencionar, que eu conheço um pouco mais. Por quê? Porque nessa situação do que nós estamos experimentando agora, tanto em termos de produção de pesquisa científica sobre o momento, e tanto meu grupo de pesquisa como outro grupo do qual eu participo, que é o da DESA, né, um grupo do lado NAIA, que você citou, que a gente estuda populações rurais da Amazônia, nós temos nos preocupado um pouco com a experiência social atual da pandemia e temos buscado fazer uma compreensão histórica também dessa dinâmica cultural. Então, dentro desse cenário, poderia te citar duas experiências que me parecem interessantes para isso. Primeiro, a epidemia de sarampo, que teve no Grão-Pará, né? O Grão-Pará, a antiga província do Grão-Pará, é bom sempre que se lembre, né, no contexto histórico, ela equivale a quase toda a região amazônica de hoje, né? Não tinha o Acre, não tinha Rondônia, mas era o restante da Amazônia que compunha essa entidade geopolítica, que era a província do Grão-Pará, e houve... nós temos qual foi o ano dessa epidemia? Dessa epidemia foi 1748 a 1750. Nós temos dois relatos que me parecem importantes, que descrevem isso, e que nesses últimos meses eu estava relendo para poder entender um pouco. Veja bem, são coisas pouco conhecidas, mas que elas têm um impacto de longa duração, não apenas como experiência sensível, experiência cultural, intersubjetiva, mas também na produção de dinâmica econômica, de dinâmica social. Sim. Essa epidemia, por exemplo, um dos dois relatos é de um padre jesuíta, que é o Frei João Daniel, que deixou uma descrição muito conhecido na historiografia, né, da Amazônia, e o Frei João Daniel ele deixou um relato sobre a epidemia de sarampo, né, como na época ela era conhecida, chamava-se sarampo porque era sarampo, mas com algumas modificações que são mal descritas e que nós não conseguimos acompanhar exatamente porque o relato é histórico e é muito superficial, não é um relato médico, né? Então, a população da época chamava de sarampão para isso. E o Frei João Daniel, ele nos informa que houve cerca de 30 mil mortes dessa epidemia. Eu fiquei pensando, isso ainda não foi tratado, até onde eu tenha conhecimento, pela historiografia local, mas, veja bem, nós estamos 90 anos antes da Guerra Civil, da cabanagem, que matou exatamente a mesma quantidade de pessoas. Então, nós estamos tratando de uma hecatombe, né, que matou cerca de 30 mil indivíduos, né, o que equivaleria, à época, a mais ou menos, pelos cálculos demográficos que nós temos, a partir do relato de Frei João Daniel, equivaleria a 1/3 da população amazônica, ou seja, morreu
em cada 3 pessoas. Temos também um relato sobre essa mesma situação pandêmica do governador da época, o governador Gurjão, Mendonça Gurjão, que ele fez uma primeira contagem, isso aqui já é um número oficial, é um número produzido pelo Estado, pelo governo, que disse que no bairro da cidade, que equivale ao atual bairro da Cidade Velha, né? Na época Belém possuía 2 bairros, a Cidade e a Campina. E a Campina. Exato. Somente no bairro da cidade morreram 4.900 pessoas, tá certo? Sim. O bairro da cidade possuía 900 casas, 900 fogos, né, como se dizia na época, e desses 900, ao final de 2 anos, apenas 450 estavam habitados. Ou seja, perdeu-se metade da população integral que residia no bairro da cidade, residia em casas da cidade. Incrível. Os dados são impressionantes. Pois é. O mesmo governador, depois, algum tempo depois, ele apurou o número total de mortes na cidade de Belém e chegou ao número de 18.377. Então, 10.777 mortos brancos, entre aspas, e mais 7.602 indígenas. Então, são dados muito precisos que mostram uma hecatombe. Por que eu estou citando isso? Para além do fato histórico, a gente tem uma intriga histórica importante aqui. Tanto Frei João Daniel como o governo provincial da época mapeiam alguns fenômenos insólitos. Como, por exemplo, eles descrevem, quer dizer, isso é o relatório do Gurjão, do governador do estado do Grão-Pará. O Gurjão descreve 4 vilas na costa da Ilha do Marajó, na costa leste da Ilha do Marajó, onde hoje estão os municípios de Ponta de Pedras, Salvaterra e Soure, e ele descreve 4 vilas vizinhas, que são Mangabeiras, Goianazes, São Francisco do Caia e Igarapé Grande, e a epidemia de sarampo atingiu de forma completamente diferenciada cada uma dessas vilas que eram vizinhas e possuíam ligações comerciais diárias e intensas. Então, nós estamos falando do século XVIII, né? Nós estamos falando do século XVIII. Os mecanismos para combate, do ponto de vista da saúde, né? Eram absolutamente precários ainda. Exatamente. Né? Agora, o que tem de curioso nisso? Traços de heterogeneidade na forma de contágio, na forma de tratamento, de enfrentamento, né? da epidemia. Então, a gente tem essa coisa. Fora isso, a gente teve uma outra epidemia de varíola, que na época se chamava bexiga, ainda no século XVIII. Nós vamos ter 3 surtos que vão se seguir à epidemia de sarampo. Um primeiro surto em 1755, um segundo em 76 e um terceiro que vai durar de 1793 até o ano de 1800. E, em resumo, eu não vou me aprofundar na descrição disso, né? Mas, em resumo, o que me parece curioso é o fato de que, pelas informações que nós temos históricas, nós temos também elementos que demonstram uma heterogeneidade no contágio e no combate a essa epidemia de varíola, a esses vários ciclos da epidemia de varíola, tal como tivemos na epidemia de sarampo. Ou seja, em resumo, as diferenças das populações amazônicas, as diferenças internas, produziram heterogeneidade na percepção da doença. Dando um salto de tempo, nós vamos ter pesquisas do Instituto Evandro Chagas, em Belém, no século XX, que vão mostrar uma imensa variedade, uma imensa heterogeneidade das formas de contágio e de recepção e de envolvimento em situações, em epidemias, em situações pandêmicas. O que nos leva a perceber, a construir uma hipótese de partida que é a seguinte: as populações amazônicas enfrentam situações de saúde pública relacionadas a epidemias e pandemias de uma maneira extremamente variada. Existe uma heterogeneidade
que eu não sou pesquisador da área da saúde, estou apenas, e também não estudo epidemias, eu estou procurando entender o que está acontecendo como fato cultural. E olhando para o fato cultural, eu percebo que tem um fato social, um fato econômico importante, maior, que se reflete até os dias de hoje, que é uma extrema diversidade nas formas de recepção da doença. Então, isso daí me parece algo que nós não temos... Seria preciso fazer uma antropologia histórica para a gente poder entender, talvez, melhor essa recepção da doença. Sim. Né? Certo. E já que nós estamos falando de heterogeneidade das populações amazônicas, das formas de contágio, eu gostaria, então, de pensar, dando realmente uma adiantada no tempo para 2020, né, para a pandemia da Covid-19 em 2020, o que a gente observa, quer dizer, é mais ou menos consensual já, e isso está nos dados, os dados revelam que o Brasil, sendo um país profundamente desigual, né, a pandemia de 2020, ela evidenciou ainda mais as históricas desigualdades sociais do Brasil, né, e colocando a nu essas desigualdades e aprofundando mesmo vários traços dessa desigualdade, né? E aí eu queria, então, pensar, por exemplo, considerando já a pandemia de 2020, como é que essa heterogeneidade que você acaba de referir, que marcou essas epidemias anteriores, né? Como é que ela se colocaria, a seu ver, agora, em relação às populações amazônicas, na pandemia de 2020? Eu queria aproveitar também nesse gancho e pedir, Fábio, você que é um especialista em temas amazônicos, que você falasse um pouco sobre essa questão das várias Amazônias, né? Porque quem vê de fora para dentro, em geral, fala na Amazônia como se ela fosse um território, né, enfim, que pudesse ser visto de forma homogênea. Né? Então, eu gostaria que você falasse disso, dessa heterogeneidade que marca mesmo a experiência social, cultural amazônica, né? E fazendo esse nexo com a questão da pandemia de 2020, como ela afeta as populações amazônicas, a seu ver. Certo. Nós temos trabalhado com uma perspectiva de compreender as populações amazônicas justamente nessa sua heterogeneidade. E é por isso que, na verdade, o tema que eu citei antes, dessa diversidade de experiências de contágio, de processos de contágio, me interessa, né? Sim. Exatamente por isso. Então, por exemplo, para esclarecer isso, eu trabalho muito com o conceito de trajetória, né? Trajetória social. O que é uma trajetória social? É um conceito, bom, enfim, tem uma longa história, não é o momento da gente aprofundar isso aqui, eu vou direto ao ponto que nos interessa, né? Sem desejar discutir o conceito, para dizer o seguinte, que uma trajetória é o percurso feito por uma determinada população ao longo do tempo, vamos dizer assim, ao longo de uma certa temporalidade, e essa trajetória produz escolhas tecnológicas, escolhas econômicas. Do ponto de vista da economia, essa pesquisa parte de uma ambientação econômica da sociedade amazônica. Então, do ponto de vista da economia, nós falamos basicamente em trajetórias tecnológicas. Então, são as tecnologias utilizadas para a produção, né, econômica. E, do ponto de vista da antropologia e da sociologia, que me interessa mais, eu abordo como trajetória social ou sociocultural. Então, nós temos mapeados no mundo rural, hoje, a partir de um trabalho lá do NAI, do professor Francisco de Assis Costa e de vários outros colegas, nós temos 7 trajetórias mapeadas. 3 trajetórias camponesas e 4 trajetórias patronais. Essas 3 trajetórias, elas representam, nós poderíamos, utilizando uma linguagem mais geral, né, da sociologia brasileira, nós poderíamos defini-las como frações de classe social.
para dizer que não dá para compreender nenhuma forma de conflito como simplesmente uma luta de classes. Há mais do que isso. Não que não haja luta de classes. Sim. Há uma luta de classes. Mas há uma luta interna dentro de cada grande grupamento social, que é uma luta, às vezes, muito violenta, e mais violenta, inclusive, do que a luta que há entre classes, entre aspas, completamente diferentes. Então, no campo das trajetórias camponesas, nós temos, por exemplo, uma trajetória social camponesa amazônica que corresponde a um modo de vida mais tradicional das populações amazônicas. Eu estou me referindo às populações indígenas, às populações quilombolas, às populações caboclas, e que nós começamos a pesquisa com uma perspectiva econômica, então nós conseguimos mapear com muita precisão o volume da força de trabalho, o volume da produção rural de cada produto e até mesmo a quantidade de CO2 que cada trajetória emite. Então a gente parte de dados interessante, muito precisos. E o meu interesse nessa pesquisa é ir ao local, né, e poder compreender como se dá a dimensão cultural disso. Então nós temos impactos diferentes. O impacto sobre essa trajetória, o impacto da Covid-19 sobre essa trajetória camponesa específica é muito maior, aparentemente. Eu estou baseado, a gente está no meio do fenômeno, então não há como dizer nada. Fazer afirmações categóricas. Exato. Ainda, né? Então, mas a partir dos contatos, das pessoas que nós conhecemos, que pertencem às trajetórias, que nos comunicamos com elas, com as quais nos comunicamos, dá para perceber claramente que o impacto nessa população é muito superior ao impacto na trajetória camponesa número 3, que, por sua vez, já está mais associada a um modo de predação do espaço amazônico, que é muito similar ao modo de predação da trajetória patronal número 4, né? Que, por exemplo, no imaginário midiático, social brasileiro, no senso comum brasileiro, estou falando das populações tradicionais de um lado e das populações que predam, que têm interesse na devastação da floresta de outro lado. Então, quando eu pego essa trajetória camponesa que tem interesse econômico e que justifica culturalmente esse interesse na predação do meio ambiente amazônico, nós temos... Que tipo de atividade, por exemplo, os camponeses dessa a criação de gado. Criação de gado. Enquanto na trajetória camponesa tradicional, a T2, a trajetória número 2, nós temos uma atividade de coleta, né? De coleta de produtos da floresta, em geral, né? E roça, né? Subsistência familiar, assim por diante. Então, a mídia brasileira, por exemplo, quando a gente observa, nós estamos acompanhando, por alguns veículos, a mortalidade das populações indígenas. Verdade, é uma coisa assustadora. É assustadora. Não apenas das populações indígenas, nós podemos observar, aqui na Amazônia, a olhos nus, né, a mortandade, o volume de afetação da Covid-19 sobre as populações tradicionais que pertencem a essa trajetória. É uma ameaça a mais para a Amazônia. Claro que tudo isso potencializado pela escolha política do governo federal, que colabora, na verdade, a olhos vistos, com esse fenômeno que eu estou falando agora. Mas há uma vulnerabilidade maior dessas populações. Então, assim como há uma vulnerabilidade aparentemente menor de uma trajetória que também é camponesa, mas que teria mais acesso a sistemas de tratamento e talvez tivesse condições sanitárias de saúde em geral, né, mais satisfatórias para combater, né, para fazer o enfrentamento da situação pandêmica. Então, são questões a verificar, né? Eu estou citando isso a partir do que eu estou vendo, fazendo trabalho remoto,
e procurando conversar com essas pessoas pela internet, por telefone, com pessoas que eu conheço, enfim, com outros pesquisadores, procurando ver o que está acontecendo. Então, são algumas ideias iniciais, né, que demonstram exatamente isso que você falou, Rosalie, essa imensa diversidade social da região amazônica. Sim. Gostaria de citar, eu vi recentemente uma live com a professora Catherine Walsh, ela é professora da Universidade Andina Simón Bolívar, no Equador, e ela é uma grande especialista, uma referência em pedagogias decoloniais. E a professora Catherine Walsh, ela afirma que a Amazônia, considerando em termos de Panamazônia, ou seja, da Amazônia que abrange vários países da América Latina, ela considera que a Amazônia é o eixo de ataque em toda a América Latina daquilo que ela chama de um projeto de desexistência, que seria um projeto de extermínio mesmo de populações, de ataque à natureza, de ataque aos povos, né, tradicionais, ancestrais da região, e também de um profundo ataque à natureza. E ela considera que esse contexto da Covid-19, ele acabou havendo um uso político disso, no sentido de que, por exemplo, em função do isolamento social, e aí a gente verificou isso aqui no Brasil também, né? De que houve um ataque muito mais intenso ainda, né? Às florestas, ao desmatamento, as queimadas e tudo mais. E eu queria que você comentasse um pouco esse ponto de vista, né, desse projeto de desexistência dessas populações, que já eram populações profundamente vulnerabilizadas, né, e como é que isso se coloca agora no contexto da pandemia da Covid-19. Assim, eu posso dizer que eu concordo com a pesquisadora, o conceito de desexistência, eu não conhecia o conceito, mas ele me parece muito adequado, sim, para caracterizar o que nós estamos vendo, né? Então, agora, eu acrescento, acho que isso está dentro da perspectiva desse conceito, eu acredito, porque é muito evidente, né? Que não é um fenômeno atual, é o Não, grande fenômeno sim, histórico que exato. produz a sociedade amazônica, né? Então, nós temos... veja bem, a sociedade amazônica, se pudermos falar nisso, né? Não sei se o Sim, conceito é pertinente, tão variadas são as Amazônias, tão grande é o espaço, né, do bioma, ou dos muitos biomas exato. amazônicos, e tantos são os países que possuem fronteiras, né, dentro desse território, é, Isso. que, que fica difícil. Além do mais, nós nunca tivemos um Estado amazônico, propriamente dito, que pudesse falar em nome da Amazônia. Então, Certo. isso é um fenômeno. Né? Deixando claro, eu não estou reivindicando esse Estado aqui, eu não acredito muito nisso, mas é uma constatação histórica. Nós nunca tivemos a forma do Estado falando em nome da Amazônia, porque o Estado Nacional Brasileiro ele não é um Estado amazônico, ele é um Estado que Exato. possui uma territorialização sobre a Amazônia. A mesma coisa, eu diria, para os outros Estados-nação da América do Sul, que possuem territórios amazônicos. Então, nós nunca tivemos a chance na Amazônia de ter uma entidade falando em nome de uma coesão de sentidos. Então, ao Sim, contrário, não apenas falando, mas protegendo uma determinada ideia de identidade, uma determinada ideia de sim. nação, uma determinada ideia de construção, né? Não que todos os estados façam isso, mas alguns o fazem. Então, mas nós não tivemos isso na Amazônia. Então, é uma região que historicamente é vulnerável, né? É muito vulnerável. É Sim. uma região onde se dá uma apropriação territorial, uma apropriação cultural, uma apropriação, enfim, não apenas da materialidade ambiental, mas também das pessoas, né? Então, esse Sim. projeto de desexistência, eu acho duas coisas. Em primeiro lugar, é um projeto que, concordando plenamente com o termo, eu diria que é um projeto que está desde a origem.
você Sim. desexistencializar a alteridade na Amazônia é o fato comum da conquista da Amazônia. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu refiro é que a ideia de desexistência, se a gente pensa politicamente nessa ideia, eu acredito que é um conceito muito rico que permitiria a gente trabalhar exatamente isso. A Amazônia nunca teve direito a ter uma voz articulada de suas populações, seja sob a forma do Estado-nação, seja sobre a forma de qualquer rede que institucionalize a defesa do interesse social amazônico. Então, nós não tivemos a chance de ter isso daí. O resultado é aquilo que o professor Souza Santos chama de o desperdício da experiência social. Sim. O desperdício da cultura, o desperdício da memória, o desperdício dos códigos sensíveis e biológicos das populações amazônicas, que, como eu disse, são populações muito diferentes entre si. Não é natural uma união dessas populações em torno de um projeto comum, mas é natural e tem sido naturalmente feito ao longo da história esse projeto de consumação, né? De tirar o sujeito social que pode dar problemas para a apropriação. Acho que é Sim. isso. Uhum. Perfeito. E como é que você veria, por exemplo, nesse contexto da Covid-19, Fábio, considerando justamente o completo abandono pelo Estado brasileiro e até a política de morte mesmo do Estado brasileiro em relação às populações tradicionais, especialmente as populações indígenas, como é que você vê, digamos assim, a articulação no campo da resistência? Como é que essas populações estão resistindo? E aí eu penso também em experiências comunicativas, como, por exemplo, a experiência da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, né, que tem um site que é uma experiência muito interessante, em que eles ali constroem um contraponto permanente ao discurso oficial do Brasil, e ele tem sido um espaço de articulação da defesa da saúde e da vida das populações indígenas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto da resistência. Certo. Bom, eu acho que essas iniciativas, tanto da PIB como de outras instituições, né, não apenas dos grupos sociais, dos grupos étnicos, mas também de enunciadores, de jornalistas, de cientistas, de entidades, sindicatos, entidades da sociedade civil, que estão fazendo essa luta simbólica, essa luta política, simbólica política, produzindo uma crítica, né? Uma crítica dessa apropriação do espaço amazônico, enfim, uma luta pelo direito de sobreviver. Né? Eu acho que isso aí é muito importante, né? É vital, é vital. Agora, eu tenho uma palavra crítica, talvez, para dizer, não sobre o processo, porque é muito importante, mas sim sobre a conjuntura geral do processo, que eu acho que é o seguinte: faltaria para que essas lutas tivessem uma eficácia política e simbólica maior no contexto atual do Brasil, talvez até da América Latina, eu acho que faltaria produzir associação. E eu estou usando o termo associação a partir de Zimmer, que é um autor que é muito caro, né? Eu penso muito em comunicação junto com Zimmer, por meio desse conceito de associação, e eu estou entendendo, neste caso aqui, no contexto que eu estou falando, associação, como um adensamento do vínculo social. Porque, e como é que você acha que isso poderia ocorrer na prática? Exatamente. Eu acho que, na prática, dependeria de unificar a luta. Né? Mas eu não vejo, sinceramente, muita possibilidade de nós termos êxito nesse processo de associação agora, no contexto imediato. Felizmente, o contexto muda. E, diante da situação de saúde pública que nós estamos vivenciando, esse contexto pode mudar com muita rapidez. Mas a matriz das próprias lógicas de poder, ela é profundamente dinâmica, né? É dinâmica, é dinâmica.
mas eu acho que a gente nós estamos assim vivenciando nos últimos anos e até talvez na última década, né, um processo de descolamento de tecidos políticos na sociedade brasileira. Isso me preocupa muito. Nós estamos deixando de ver o adensamento que tivemos em outras épocas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Sim. Movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos, instituições científicas e acadêmicas, os intelectuais pensados como agentes públicos de promoção de uma crítica social, os artistas pensados no seu papel individual e coletivo de pessoas que estão aí para embaralhar as certezas. Né? Nós estamos vivenciando momentos em que todos esses processos, a despeito da sua criatividade, originalidade, militância, estão descolados. Então, eu tenho a impressão que o que está faltando não é, na verdade, nós temos em boa quantidade, eu diria, a luta, mas nós estamos lutando em polos diferentes, polos dispersos, né? Dispersos, sem uma coesão social que permita fazer escolhas simbólicas. Isso se traduz em todas as instâncias da vida. Por exemplo, no próprio movimento indígena, nós temos brasileiro, nós temos vozes que são excessivamente conflitantes, talvez, num contexto em que a lógica seria de união. Algo mais evidente ainda, que enfim, o movimento indígena é uma coisa pouco conhecida no debate público brasileiro, mas algo mais importante ainda, mais visível, importante não, desculpe, mais visível é a extrema fragmentação do campo da esquerda. Então, Sim. nós não temos, é o mesmo fenômeno. Falta uma costura que produza esse adensamento da luta social. Eu acho que isso daí é o que marca a conjuntura, né? É preciso ver também que, sociologicamente, a gente sabe que alguns desses agentes sociais, sejam intelectuais, sejam artistas, sejam partidos políticos, têm feito, nos últimos anos, um recuo, seja um recuo estratégico para acumular forças, para retornar à cena, seja um recuo imposto pela mídia, pela opinião pública, e são agentes importantes que ficaram recuados ou foram obrigados a estar recuados nesse momento. Então, no que depende deles, talvez seja difícil contar com eles para ser o agente que faz a costura. Mas tem os agentes que podem fazer essa agora, sim, agora, como você vê esse fenômeno, que é um fenômeno que a gente já vem constatando já há bastante tempo, né, nessa última década, talvez, ou mais longe, como é que se coloca esse fenômeno dessa falta de coesão, dessa falta de articulação do campo da esquerda numa conjuntura tão sensível e tão dramática como a que a gente está vivendo agora? Quer dizer, nós temos, de um lado, um processo claro de desmantelamento, né, digamos assim, dos mecanismos democráticos do Brasil, do ponto de vista do governo que está no poder, ou nesse momento, né, do grupo que está no poder nesse momento. Nós temos uma crise sanitária que tem proporções globais, temos uma completa ineficácia, digamos, desse governo para lidar com essa crise sanitária, né? Enfim, então nós temos, digamos assim, se a gente pensasse em termos clássicos, né, de um aprofundamento da luta de classes, né, nesse sentido, dessa polarização. E como é que você está vendo, nesse momento, a movimentação no campo da esquerda para fazer frente a isso, em pleno... Como é que você está vendo a atuação, né, dos setores à esquerda? Eu acho que uma parte importante dos setores, né, do campo da esquerda, dos agentes políticos da esquerda, foram recuados, né?
como eu disse, em alguns casos por uma escolha estratégica para acumular força, em outros casos foram mantidos recuados pela opinião pública, por uma parte da opinião pública associada à mídia, associada ao grande capital, que fez com que eles obrigam a uma espécie de exílio, né, temporal, de exílio interno. Porém, há outros setores da esquerda que eu acho que possuem condições muito propícias para fazerem essa costura. Eu acreditava, alguns meses atrás, que, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, eu acho que é um exemplo de um grande partido que está recuado. A posição política, a estratégia política é uma estratégia de recuo ao qual está sendo obrigado. A gente vê uma proibição de mencionar políticos do PT que é cumprida pela grande mídia, com algumas exceções, né? Mas há outros partidos de esquerda, isso no campo da política partidária, que poderiam fazer essa postura. Até há pouco tempo atrás, como eu dizia, eu acreditava que o PSOL seria o partido mais habilitado para fazer essa postura e construir uma unificação da esquerda, ainda que não fosse numericamente o principal partido né, do campo. Hoje, eu acredito, eu estou muito impressionado com a ação do PCdoB, centralmente a partir da postura política do Flávio Dino, governador do Maranhão, nosso estado vizinho, que que eu acho que ele está se destacando não apenas pela habilidade para articular, mas pelo discurso, que é absolutamente coerente, consequente, respeitoso e também aglutinador. Então, eu acredito que o Flávio Dino, e por trás, junto com ele, o PCdoB, e diversas outras pessoas que compõem o PCdoB, estão numa posição de tentar construir essa união do campo, da esquerda. Sim. Claro que isso é dinâmico, isso muda o tempo todo, né? Isso muda o tempo todo. E, enfim, as coisas vão se dinamizando, né? Eu acho que isso é condição. Na verdade, eu penso que o fator que permitiria a postura é o assunto que nós estamos tratando aqui, é a situação da saúde pública. Exatamente. A quantidade de mortes, de contaminados, mas nós passamos da casa dos 80 mil mortos no Brasil. Dos 80 mil absolutamente assustador, né? É isso. Eu acho que o número é o número que permite a coesão, porque é o número que permite a indignação, a vontade de trabalhar junto, né? de fazer alguma coisa. O que não pode ser é que haja uma tolerância em relação à inação do governo federal. Eu acho que isso daí é o fato dramático, né? Tão dramático quanto. Né? Sim. Eu queria aproveitar, né, esse gancho para te perguntar sobre esse aspecto, né? Toda a conjuntura de crise, ela é uma conjuntura de disputa de narrativas, né? Eu queria que você apontasse, assim, comentasse um pouco quais são, a seu ver, as principais narrativas que estão em disputa agora. Como é que você visualiza isso? Quer dizer, quais são as narrativas que estão, nesse momento, disputando, né, essa, digamos assim, essa adesão da sociedade brasileira? Bom, assim, eu trabalho, em termos de pesquisa, muito com um elemento que, eu não sei se a palavra é boa, mas eu diria que estaria no campo da pré-narrativa, né? Ou seja, eu falo muito de intersubjetividade e sociedade, associação, e não de sociabilidade, né? Ou seja, me interessa um pouco, e eu acho que eu poderia falar melhor um pouco desses elementos que aglutinam, que estão na origem das narrativas. Enfim, eu acho que são das tensões, né? Das tensões narrativas ou metanarrativas que se fazem presente no emaranhado, né, de dispositivos que produzem narrativas. Então, eu queria assinalar talvez alguns desses elementos que eu acho que podem ajudar a compreender a narrativa, né? Eu acho que a gente precisa compreender também isso, por quê? Porque tanto o senso comum, como a ciência, como o jornalismo, necessariamente é da natureza dessas instâncias do discurso social, na minha opinião, produzirem
elementos de cristalização da narrativa. Ou seja, certo. é da natureza da ciência, do jornalismo e do senso comum dizer o que é, né? Apontar os fatos e construir uma narrativa que tenha um encadeamento lógico sobre os fatos. Isso, me parece, acaba gerando, Roseli, o que eu diria que é uma latência, digamos assim, de elementos que não compõem a narrativa, mas que ficam gravitando na vida cultural, né? Na vida social. Aí eu te diria assim algumas. O método que eu uso para lidar com isso é a fenomenologia. Então, o que eu posso trazer assim, de contribuição para esse debate? Né? Quais são esses elementos? Assim, eu tenho tentado, né, o nosso grupo de pesquisa fez um blog para discutir como nós podemos ver, com a nossa pesquisa que não é na área da saúde, podemos ver a situação que a gente está vivenciando. E a gente tem feito lá algumas fenomenologias de eventos sociais e de pequenas coisas que nós vamos percebendo. Então, eu cito assim, alguma. Em primeiro lugar, uma fenomenologia da vulnerabilidade e da interdependência. Eu consideraria essa interdependência e essa vulnerabilidade como um fenômeno pré-narrativo, como um fenômeno que vai contribuir para a produção das narrativas científicas, artísticas, enfim, políticas, né? E do senso comum também. Seria uma primeira. Bom, eu não vou me estender muito nisso, mas eu acho que o título já fala por si, né? Eu acho que a gente está vivenciando uma experiência social nova, uma experiência social e cultural nova, que é uma percepção de que seres humanos partilham, junto com animais, com sistemas vegetais, superfícies de mundo. Então, isso aparentemente é uma coisa evidente para todo mundo, só que a facilidade da contaminação por Covid-19 trouxe uma outra percepção de um fenômeno que é evidente e que é histórico. E essa nova percepção de vulnerabilidade, né, nós temos aqui presentes uma situação de interdependência da vida, uma sensação de entrelaçamento e de interdependência dos sistemas ambientais. Então, eu acho que isso daí, fazendo essa fenomenologia da interdependência, da vulnerabilidade, eu acho que isso é um fato cultural importante para o momento da vida no planeta. Né? Eu acho que em vários locais do mundo isso tem marcado. Então, isso é um exemplo. Então, isso é um elemento pré-narrativo que eu acho que é um estado de espírito, é uma intersubjetividade que eu acho que é importante. Uma segunda é da finitude. Eu acho que todos nós, de repente, nos vimos confrontados com uma situação de proximidade com a morte. Sim. Da vida, seja o fim da própria vida, seja o fim da vida do outro. Seja esse outro uma pessoa próxima, ou relativamente próxima, seja um desconhecido. Eu acho que isso produziu novas sensibilidades na vida social do planeta, né? Essa finitude, a proximidade da finitude fez a gente ver que a gente que a gente atualizou a experiência empática. Eu acho que recuperou formas de empatia, formas de solidariedade. Não que isso defina o momento, muito longe. Eu não diria que nós estamos vivenciando uma experiência cultural que é mais solidária do que 15 anos atrás, por outro motivo qualquer. Não é isso. Mas estou dizendo que a gente está vivenciando, em função de uma dimensão, de um encontro com a finitude, uma problematização da finitude, uma experiência maior aí, nessa situação. Isso leva a uma outra fenomenologia que nós estamos tentando fazer, que é da experiência temporal. Porque a finitude leva a uma experiência de temporalidade que é importante. Nós usamos muito a discussão feita pela fenomenologia de Heidegger e de alguns outros fenomenólogos, da experiência temporal autêntica e inautêntica. E isso, para mim, diz muito a comunicação. Por quê? Sim. Porque falemos da comunicação, desse processo. Da comunicação, né? Porque eu acho que ela está por trás de tudo isso. Então, eu diria o seguinte, que nessa fenomenologia da temporalidade, nós
diante do drama social, do conflito, de tudo isso, diante dessa sensibilidade para a finitude, nós começamos a revezar muito os dois tempos. Uma temporalidade autêntica, uma visão de mundo autêntica. Autêntico não quer dizer bom, não quer dizer uma coisa... Sim, não tem uma valoração, né? Não tem valoração. A palavra em português naturalmente faz com que a gente ache isso melhor do que o inautêntico. Não é melhor. O autêntico significa um estado de preocupação, um estado de alerta, de perigo, né? Um estado de solidão, de confrontação com a finitude da vida, ou com a finitude, seja sua, seja do outro. Então, significa um estado de atenção em relação ao mundo. E essa temporalidade inautêntica também não é ruim, não é necessariamente negativa, significa, ao contrário, uma destemporalização. Em que sentido essa destemporalização? Significa você fugir de qualquer relacionamento projetivo com a finitude. Significa você desligar, para usar uma palavra que eu acho que dá para fazer entender, desligar do problema e entrar... Seria uma negação. Oi? Seria uma negação do problema? Seria o quê? Seria. Do ponto de vista da psicanálise, a gente lembra muito a negação, no sentido de que eu não sou contra, simplesmente eu não quero saber disso. Né? Então, seria mais ou menos isso. Por que isso tem a ver com a comunicação? Porque, observando o cotidiano, seja da minha casa, da minha família, seja meu próprio, seja de pessoas a quem eu insistentemente tenho feito perguntas para entender como essas pessoas estão passando pela experiência da quarentena ou do trabalho diante da quarentena de outra pessoa, eu tenho percebido que nós começamos a alternar, talvez necessariamente, esses dois estados. Então, o estado da temporalidade autêntica se manifesta, né, dizendo assim, quando nós nos confrontamos com o drama da Covid-19, com o drama da inação do governo Bolsonaro à Covid-19, para citar dois dramas, dentre muitos outros que estão girando nessa órbita da vida política e econômica nacional. E nós entramos num estado de temporalidade inautêntica quando nós desligamos disso para entrar, seja numa militância política, não importa se de direita, se de esquerda, que simplesmente simplesmente está defendendo ideias, sem tensionar, sem estado de preocupação diante do assunto, seja nesse estado político, seja, por outro lado, no estado cultural, né, na vida cultural cotidiana, formada pelas redes sociais, formadas por ver filmes na televisão, por streaming, que todos nós sabemos que o volume de consumo de dados digitais multiplicou exponencialmente nesse tempo. Então, nós temos, fenomenologicamente, uma imersão num estado de temporalidade inautêntica, né? Seguindo mais ou menos o pensamento de Heidegger, a gente chegaria nessa conclusão, que eu estou simplificando. É claro que tem muita coisa aí no meio, estou tentando simplificar para dar uma visão sobre isso. E só para concluir esse pensamento, eu diria que tem uma outra fenomenologia que faz parte também, e que tem muito a ver com a comunicação, que eu estou chamando isso de fenomenologia da voz. Porque isso é algo que eu tenho percebido também nessa pesquisa informal, né? Nesse modo de pesquisa, com essa temporalidade tão estranha, que não é imediata, que a gente está vivenciando, que é o seguinte, na quarentena, inclusive, eu sei que tem muita gente que não está fazendo quarentena, porque não pode fazer quarentena, mas o que eu estou te falando envolve também essas pessoas, né? Porque uma parte importante da sociedade está reclusa. Nós temos uma valorização do fenômeno da voz que é muito importante. Eu me dei conta do seguinte, que nós todos estamos assistindo lives, falando com os familiares e com os amigos por redes sociais, temos tecnologias maravilhosas para fazer tudo isso. Todas essas tecnologias, todas não, mas a maioria delas permite a imagem, mas a imagem não teria sentido se não fosse a voz. Então, eu
que a voz ela tá ganhando uma nova dimensão. Eu acho que nós estamos falando muito. Claro que não todas as pessoas, mas nós temos uma abundância da voz, né? Nós Sim, temos uma abundância de lives, nós temos uma abundância da comunicação em rede social, nós temos uma acumulação de palavras de ordem e de memes que são quase a mesma coisa no debate político, né? E eu observo uma coisa: o que nos resta nesse estado, nessa vivência dramática da pandemia, é a voz, é o que melhor nos projeta para fora, né? O que melhor nos coloca no mundo é a voz. Tal você como acha que a imagem não também? acho que a imagem, é isso que eu digo, eu acho Menos. que, Ah, teoricamente nós vivenciávamos uma experiência de sociedade das imagens, mas eu acho que a sim, experiência atual traz para a voz uma nova dimensão. Eu digo o seguinte: interessante. Ah, experienciamos essa sociedade da voz tal como os espíritos, ou seja, os que morreram, utilizam a voz como, normalmente, como último recurso para o contato com o mundo, né? Isso aqui ah, é uma brincadeira, né? Mas a voz é corpo, é invisível, sim, mas é corpo, né? há A uma voz corporeidade da voz, né? há uma corporeidade. Então, eu comecei eu comecei a reler Merleau-Ponty, que fala da carne do mundo, e eu disse, olha, Merleau-Ponty poderia ter falado melhor sobre a voz, porque eu acho que a voz ela dá carne ao mundo nesse momento. E isso, Rosalie, tem a ver também com o fenômeno das pessoas cantarem na varanda, baterem palmas, Ah, baterem panela. Isso é voz também. Né? sim. Eu queria aproveitar justamente, até porque a gente também está com o tempo já avançado, e para a gente ir se encaminhando para o final, Certo. e queria que você falasse, Fábio, de uma, digamos assim, de teses e reflexões preliminares que você começou a desenvolver e que recentemente, inclusive num artigo que você publicou já sobre a experiência da pandemia, né, você defende a ideia de que novas formas de vínculo e de interação social se desenvolveram, né, agora nesse processo todo de isolamento, é, e também é uma busca pela proximidade, uma busca, eu diria, quase desesperada pela proximidade, justamente pelo fato de que nós termos nos ausentado, né, do convívio com os outros. E você desenvolve, então, a hipótese de uma centralidade da comunicação nesse processo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque já que nós estamos numa entrevista para o CISECO, né, que interessa muito essa questão também da produção de sentido, como é que o que se faz e refaz o vínculo comunicativo e por conseguinte, o vínculo social, né? Queria que você falasse um pouco dessa tese da centralidade da comunicação. Certo. Bom, assim, são ideias, né, que também, como tudo que eu falei, que a gente está em curso, né, está discutindo, está elaborando, está no meio do caminho ainda, mas eu te diria o seguinte: a gente parte, pensando especificamente nos fenômenos relacionados à experiência de comunicação na vida social, nesse contexto, eu acho que tem uma questão em aberto que está presente direto ou indiretamente, em muitos debates, tanto da comunicação, como da sociologia, como da antropologia. É uma constatação que é o seguinte: nós viemos tendo experiência, experimentando na vida social um conjunto de fenômenos de natureza comunicativa que a gente pode... Bom, posso citar alguns desses fenômenos para falar melhor disso. A digitalização da vida social, da vida cultural, a plataformização, novas estratégias de arquivamento de dados, fenômenos de virtualização, de datificação, de artificialização da vida social, das relações e da cultura, mas eu acho que, sobretudo, de plataformização da vida social. Então, são fenômenos que dizem respeito
a forma da comunicação, né? Diz respeito à experiência social da comunicação. Aí, mas isso já estava em curso. já estava Né? em curso. Já... São fenômenos que vêm se acumulando há muito tempo. Aí a pergunta que eu comecei a fazer é o seguinte: bom, como a experiência da Covid-19, com a experiência cultural, social, com as novas sensibilidades ou insensibilidades produzidas pela Covid-19, elas produzirão uma intensificação dessa plataformização da vida cotidiana? Isso é uma pergunta que eu me faço, porque há um tempo, sim, considerando os dados quantitativos que nós temos, da magnitude da multiplicação de contato, né, em redes sociais. Por outro lado, justamente essa multiplicação produz novos efeitos, produz novas buscas, né, produz novas buscas de interação, seja você falar, seja um retorno de uma certa comunicação interpessoal, vizinhos que se falam pela varanda, por exemplo, ou então outras formas de relação, festas, reuniões de amigos, reuniões de trabalho que ocorrem. Músicos que tocam na varanda. Músicos que tocam na varanda, né? Enfim, nós temos um questionamento da tendência da plataformização. A gente tem, por outro lado, o fato de que a pandemia acelerou o chamado capitalismo de vigilância em muitos Sim. países, inclusive no Brasil. Por outro lado, nós temos, em vários países, um posicionamento, uma preocupação, o início de uma preocupação, quer dizer, não é o início absoluto, vários países têm uma preocupação muito longa em relação a esse capitalismo de vigilância, né? Mas eu diria que nós temos, acompanhando o noticiário, né, várias experiências de questionamento desse fenômeno, né? E várias experiências de relacionamento com esse fenômeno, de posicionamento político em relação a esse fenômeno que nós não tínhamos antes. A gente pode perguntar, por outro lado, uma outra questão, se a Covid-19 ela reposiciona a própria lógica de viralização. Aqui, em que sentido? Pois é, eu digo isso porque na pandemia eu acabei lendo mais, né, do que era possível antes, né? Sim. Bom, enfim, a gente vai. E eu estava lendo, e sobretudo relendo, né? Eu fui reler Elias Canetti, Massa e Poder, eu acho que é Massa e Poder, e o Elias Canetti tem um capítulo que ele fala, ele lida com o fenômeno do fascismo em relação ao fenômeno da virose, da multiplicação, do contágio de ideias. Sim. Então, quando a gente traz esse debate, né, e Elias Canetti é um dos autores que lida com isso, há outros autores mais contemporâneos, eu posso falar do Gustavo Lins Ribeiro, do antropólogo, que tem um artigo que eu gostei muito, que eu li recentemente, que ele fala sobre o medo global, né, e que observa para a gente que o medo, que não é que não houvesse medos globais anteriormente, é que o atual medo global, diante dessa pandemia, ele produz um fato social total, no sentido de Marcel Mauss, né, um fato que ao mesmo tempo é científico, religioso, cultural, artístico, político, né? Então, eu acho que é a partir daí que eu fico pensando nesse um novo posicionamento da experiência, do sentido de contágio. Eu acho que a ideia de contágio começou a penetrar em diferentes níveis da vida social, como se fosse um fato social total. Eu acho que a dramaticidade da experiência pandêmica atual, ela produziu esses efeitos que eu te digo aqui, olha, está aqui um exemplo do que antes eu estava chamando de elementos pré-narrativos. Pré-narrativos. Né? Então, assim, são sensibilidades, são disponibilidades e talvez até disposições para compreender algo de determinada maneira. Mas eu acho, talvez fosse possível fazer uma fenomenologia dessa viralidade que me parece
produz um deslocamento, né, do sentido inicial da ideia de contágio para que a gente comece a perceber outros fenômenos, né? E como eu estava Mas te como o falando, quê, por exemplo? Só para deixar mais clara essa última parte por da tua exemplo, fala. por exemplo, Esse deslocamento se a gente vai para o plano político, por exemplo, você Sim. tem, no caso brasileiro, você tem uma aderência ao irracionalismo do presidente da República, a irracionalidade do presidente da República, que é um fenômeno que eu consideraria dessa mesma natureza. Eu acho que a experiência de medo diante do vírus, diante desse novo coronavírus, ela produz sensibilidades de contágio que se expandem de uma maneira geral na vida social. Então, por exemplo, Ainda que seja numa perspectiva, digamos assim, absolutamente irracional e que exatamente, atenta contra a própria vida, né. Por exatamente, exemplo, apoiando o não uso de máscara, exato, a aglomeração e tudo mais. exato. Como explicar um fenômeno político dessa natureza? Os instrumentos que eu tenho, por exemplo, se eu for fazer uma análise do discurso da narrativa, eu vou precisar encontrar uma ideia de sujeito que estará ausente quando eu projeto a minha pesquisa para compreender a pessoa que se recusa a usar uma máscara, simplesmente porque o líder disse não use máscara, entendeu? Então, eu acho que nós podemos ensaiar, talvez, uma epidemiologia do contágio das ideias, das palavras de ordem, das palavras de comando numa rede de poder que se faz, como dizia, é isso que Elias Canetti falava, de uma maneira amorfa, de uma maneira absolutamente acrítica, arreflexiva. Né? Então, eu acho que o sentido de contágio, eu estou usando, por exemplo, para sugerir essa sensibilidade. Não deixa de ser uma sensibilidade à insensibilidade, né? Então, assim, Sim. compreendendo o substantivo, eu estou usando um adjetivo, né? Então, o irracionalismo, seja do presidente, seja de uma classe de políticos que o acompanha, seja de um setor da vida social que simplesmente segue isso, a imagem, eu fiquei muito impactado com a imagem dele carregando uma caixa de cloroquina e sendo aplaudido pela multidão. Assim, não, isso foge completamente, na minha compreensão, a ideia de sujeito. Nós não temos simplesmente aquele sujeito, sobretudo o sujeito cartesiano. Nós temos um tecido simplesmente intersubjetivo que liga aquelas pessoas de uma maneira acrítica, de uma maneira Que não é racional. propriamente novo, né, quer dizer, na história, muito pelo contrário. Claro, Seria até, de certa maneira, uma reedição, sim, de experiências e, enfim, de tudo que aconteceu, no processo de ascensão da sociedade de massas, tematizado já desde o século XIX, por exemplo, por Gustave Le Bon, quando ele sim, vai falar da psicologia das multidões e tudo mais, né. Então, exatamente essa ideia do irracionalismo que sim. domina, digamos, uma experiência de massa. Exatamente por isso, me parece, é que nós estamos atualizando o debate sobre o fascismo, sobre a recuperação do processo fascista de envolvimento da vida social, porque o fascismo tem uma relação umbilical com essa questão das massas, né? Enfim, aí Totalmente. eu acho que é exatamente esse contexto, uma atualização. Por isso que eu Agora, pensando pelo outro lado, no contraponto disso, quer dizer, isso por um lado, né, daqueles que seguem, que cegamente vão seguindo esse líder desvairado, né, pensando pelo outro lado, há também um discurso muito forte de contraposição a esse tipo de postura que veio à tona agora nesse processo da pandemia. Como é que você vê porque aí nós caímos naquela questão da disputa de narrativas, ou né, aquilo que a gente falou antes, da disputa de narrativas. Tem um outro lado que também fortemente se insurge
contra esse tipo de postura. Sim, eu acho que felizmente, né, tem outros lados até, tem vozes muito diferentes, né, que se insurgem contra esse tipo de Exato. postura, não apenas no campo da esquerda, mas no campo da direita também, né? Você vê Também. um campo do pensamento liberal brasileiro, do pensamento conservador brasileiro, caminhando nesse momento contra a maioria das ideias do Bolsonaro. Não que isso impeça que eles sentem na mesa e façam uma composição de poder, né? Isso, aliás, eu acho que esse fenômeno está acontecendo, mas nós estamos vendo essa forma, né? essa disponibilidade. Então, acho que a gente tem uma variedade, eu vejo dessa maneira, uma variedade de posicionamentos. Agora, eu me pergunto se esses posicionamentos, até que ponto esses posicionamentos eles conseguiram tomar uma forma, digamos assim, uma forma social clara, uma forma social clara no seguinte sentido, que permita a posição crítica, que permita um debate básico, que seja, porque Ou até desestabilize, digamos assim, esse campo do poder, né? Isso. Eu acho que a gente tem ainda assim muitas partículas pré-discursivas gravitando em torno, né? E assim, contaminando, vou usar o termo que eu estava usando, contaminando essas posições críticas, essas narrativas, né? Sim. Então, eu acho que isso de todos os lados nós vemos isso. Então, falta talvez coesão social, de alguma maneira, falta adensamento do vínculo social. Eu acho que isso é uma coisa que me parece muito evidente para Sim. caracterizar o Brasil. Eu vou te dizer uma coisa, Rosalie. Eu tenho percebido, acompanhando sempre o noticiário, né? Certo. E também pesquisas, relatos acadêmicos, que são muitos agora, sobre a Covid, eu tenho Sim. percebido que em vários lugares do mundo essa reflexão começou a ser feita. Então, nós temos núcleos extremamente profícuos, a gente vai, talvez eu possa usar essa palavra, para colocar a necessidade de uma rediscussão do capitalismo, uma rediscussão do ambientalismo, um reposicionamento dos partidos em relação à conquista do Estado e do governo. Então, a gente tem discussões muito vivas acontecendo em vários lugares. No Brasil, esse debate está sendo impedido por dois motivos. Em primeiro lugar, o estado de saúde pública, diante da mortandade que nós estamos vivenciando, não dá para ser muito inteligente, não dá para ter um pensamento militante, ativo, militante não no sentido partidário, mas militante no sentido de fazer o debate público, né? De fazer o debate. Sim. A própria academia está um pouco anestesiada diante do que está acontecendo. Então, o estado de saúde pública impede esse debate, ou dificulta, né? Não impede, mas dificulta esse debate no Brasil, por um lado, e, por outro lado, a gente tem o próprio governo, que o conjunto de disputas que envolve o governo, que, junto com a sua inação no campo da saúde, para não falar de outros campos, paralisa toda capacidade de produzir adensamento da vida social. Em outras circunstâncias, talvez esse fato, a magnitude da incompetência do governo Bolsonaro, pudesse produzir coesão social, no sentido de criar um enfrentamento, né, do estado de coisas. Mas isso não está acontecendo por alguma razão. Então, é por Sim. isso que E ainda não é possível saber, né? exato, é por Por isso que que razão? por que razão? É por isso que eu te digo que as narrativas que estão elas me parecem ainda muito frágeis. Elas ainda não se consolidaram em termos de marcar posições dentro de um campo de debate. O próprio campo ainda está fluido. Né? Ainda, o picadeiro político não se estabeleceu aqui nesse contexto ainda. É a impressão que eu tenho quando eu vejo outros países, porque os Verdade. debates têm sido consequentes e têm unido academia, corpo não está na academia,
classe artística, sociedade civil organizada, sociedade civil em geral que começa a se organizar, movimentos sociais, partidos políticos. Então você tem uma coesão de debate que, infelizmente, não está acontecendo aqui. Sim. E isso tem a ver com o nosso campo de estudos, a comunicação, né? Sim, é verdade. Eu queria, para a gente realmente encerrar, uma palavra final tua, que precisa ser breve, porque nós já estamos extrapolando o tempo, é exatamente sobre Certo. isso, né? Sobre esse mundo pós-pandemia, porque me parece que nós estamos numa encruzilhada, né? Uma encruzilhada seríssima na vida da humanidade, né? Razão pela qual se considera que o século XXI começa em 2020. E você acha que é possível projetar, dentro dessa perspectiva final agora do que você falou, o que para esse mundo pós-pandemia? Considerando também o nosso campo da comunicação, brevemente, para a gente encerrar e se despedir. Assim, essa é uma resposta que é muito fácil ser breve, né? E eu só posso dizer pelo seguinte, porque é completamente imprevisível. Assim, eu realmente, sinceramente, eu tenho procurado imaginar, fazer esse exercício, né? Eu acho que muitas pessoas têm feito o exercício de imaginar o que vai acontecer no futuro. Eu acho que tem algumas ideias que propõem uma luta contra um modelo de Estado neoliberal. Tem outras ideias que assinalam um possível reforço do Estado neoliberal. Os argumentos são muito bons. Nenhum deles me convence integralmente, mas eu realmente não consigo fazer o exercício. Eu acho que há tendências, né? Mas eu acho que nós já falamos de tendências aqui, né, ao Sim, longo da falamos. entrevista. Então, eu prefiro deixar essa questão em aberto, porque Em aberto. ela vale a pena como a grande questão que nós queremos. Mas só com um detalhe. É a grande questão que nós temos que enfrentar, né? O grande debate, eu acho que não é saber qual vai ser o mundo pós-pandemia, mas saber qual é o mundo que nós queremos Que que nós queremos. ocorra, que Sim. exista depois da pandemia. Eu acho que essa pergunta pode ser a primeira. E a partir daí a gente vê as condições, digamos assim, de fazer o outro mundo. Maravilha, Fábio. Poxa, muitíssimo obrigado. Foi um papo delicioso. Ficaríamos aqui até falando por muito mais tempo. Então, eu quero agradecer muitíssimo, em nome do CISECO, essa sua disponibilidade para essa conversa, né? E espero que a gente realmente possa prosseguir, inclusive pelo que se prevê no CISECO do ano que vem ainda os desdobramentos desse debate. Muito obrigada, Fábio, muito obrigada mesmo. Obrigado, Rosalia. Estou à disposição, foi deliciosa a conversa. Muito Foi obrigado ótimo. ao Zeco também, ao Rafael, que nos apoiou aqui no Muito processo. obrigado, Rafael. Obrigado. Até a Muito próxima. obrigada. Até a próxima.